Seja bem-vindo ao Reflexão da Alma, um espaço dedicado a mensagens que edificam e fortalecem a fé. No vídeo de hoje, eu me coloco diante de vocês para falar com clareza, sem rodeios, sobre uma realidade que tem corrompido muitos corações e até mesmo desviado igrejas inteiras do verdadeiro propósito do Evangelho. Eu falo, com temor e com amor, sobre o engano daquelas igrejas que vivem pedindo dinheiro, prometendo bênçãos em troca de ofertas, manipulando a fé simples e sincera do povo de Deus. Isso, meus amados, não é obra do Espírito Santo. Isso é uma grande mentira de Satanás. Quantas vezes já vimos homens e mulheres se levantando em púlpitos, com microfones em mãos, chorando, gritando, levantando campanhas intermináveis, dizendo: Deus só vai te abençoar se você trouxer uma quantia de dinheiro, se você fizer um voto, se você plantar uma semente financeira aqui. Será que isso é o Evangelho de Cristo? Será que o Senhor, que morreu na cruz, precisa do dinheiro do homem para salvar uma alma? Será que aquele que criou os céus e a terra, que sustenta o universo pela palavra do seu poder, precisa que nós financiemos o seu reino com manipulação? Não, meus irmãos. Isso é engano, isso é hipocrisia, isso é comércio da fé. Quando eu leio os evangelhos, eu vejo Jesus entrando no templo de Jerusalém. E o que ele encontrou lá? Uma casa que deveria ser de oração havia se tornado um covil de ladrões. Homens estavam ali trocando moedas, vendendo animais para sacrifícios, transformando a adoração em comércio. E a Bíblia nos diz que Jesus, cheio de zelo pela casa do Pai, fez um azorrague de cordas e expulsou aqueles cambistas, virando as mesas, derramando as moedas, e disse em alta voz: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de salteadores. Agora, parem e pensem comigo. Será que Jesus mudou? Será que hoje ele aprova essa onda de igrejas empresa, onde a fé virou produto de prateleira, onde bênçãos são colocadas em catálogos como se fossem mercadorias? Não, Jesus não mudou. O mesmo zelo que ele demonstrou naquele dia continua vivo. Ele continua olhando para a sua igreja e continua desejando que ela seja pura, santa, separada, dedicada à oração, ao ensino da palavra e ao cuidado dos necessitados. Mas o que vemos hoje? Pregadores que se tornam empresários da fé, igrejas que viram feiras, e pessoas, muitas vezes sinceras, são enganadas, entregam o pouco que têm, acreditando que vão comprar uma bênção, quando, na verdade, a bênção já foi comprada com o sangue de Jesus na cruz. A Bíblia diz: o preço já foi pago, fostes comprados por alto preço. Esse preço não foi em moedas de ouro, não foi em notas de dinheiro, foi no sangue precioso de Cristo, o Cordeiro sem mancha, que se entregou por nós. Eu sei que muitos se incomodam quando essa verdade é pregada. Alguns vão dizer: mas a obra precisa de recursos. Sim, é verdade, a obra de Deus precisa de sustento. Mas nunca, em nenhum lugar da Bíblia, vemos os apóstolos manipulando a fé do povo para arrecadar. Paulo, quando precisava, trabalhava com suas próprias mãos como fazedor de tendas, para não ser pesado a ninguém. Ele dizia: não busco o vosso, mas a vós. O coração do verdadeiro pastor não está no bolso das ovelhas, mas na alma delas. E aqui está a grande diferença. O falso pastor busca enriquecimento. O verdadeiro pastor busca santificação. O falso pastor deseja multidões, templos luxuosos, holofotes. O verdadeiro pastor deseja que uma só alma seja salva, que um só coração seja transformado, que uma só vida encontre perdão em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Irmãos, percebam a simplicidade dessa verdade. Se Deus alimenta as aves, que não têm salário,
que não tem poupança, que não tem reserva, será que Ele não cuidará de nós? Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, será que Ele não vestirá a mim e a você, homens e mulheres criados à sua imagem? Mas o que acontece é que muitos perderam essa confiança. Vivemos em um tempo de homens de pouca fé, que correm atrás de promessas materiais, esquecendo-se de que o maior tesouro já foi dado: a salvação em Cristo. Eu costumo pensar nisso com um exemplo simples da vida. Imagine uma criança pequena. Ela não se preocupa com o que vai comer amanhã. Ela não perde o sono pensando se terá roupa para vestir no mês que vem. Ela simplesmente confia nos pais. Quando sente fome, chora, e os pais alimentam. Quando sente frio, chora, e os pais cobrem. Ela vive despreocupada, porque sabe que existe alguém maior, alguém que cuida, alguém que provê. Assim deveria ser a nossa fé em relação ao nosso Pai Celestial. Mas, ao invés disso, muitos têm vivido como órfãos espirituais, correndo atrás de campanhas, confiando em barganhas com Deus, como se o Criador fosse um comerciante. Eu digo a vocês, Deus não é comerciante, Ele é Pai. E um Pai amoroso, que conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E é por isso que Jesus conclui com essa verdade poderosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observem a ordem: primeiro o reino, depois as demais coisas. Primeiro a santidade, depois o sustento. Primeiro a fé, depois o pão. Mas muitos inverteram. Estão buscando primeiro as coisas, e só depois, se sobrar tempo, lembram do reino. Deus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para sermos colecionadores de bens, mas para sermos testemunhas vivas da sua graça. Ele não nos chamou para termos fé interesseira, mas para termos fé sincera. A fé que busca a face de Deus e não apenas a mão de Deus. Agora, nesse exato momento, quero que feche seus olhos comigo e ore assim: Senhor meu Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda honra e glória. Pai, perdoa-nos por vezes termos buscado mais as coisas materiais do que a Tua presença. Livra-nos do engano do inimigo, que tenta transformar a fé em comércio. Ajuda-nos a confiar em Ti como filhos que confiam no cuidado do Pai. Senhor, alimenta a nossa alma com a Tua palavra. Fortalece a nossa fé e dá-nos coragem para rejeitar todo falso evangelho. Que o Espírito Santo nos encha de temor, santidade e amor pela verdade. Tira dos nossos corações toda ansiedade e incredulidade e ensina-nos a buscar primeiro o Teu reino. Nós cremos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Agora, quero lhe fazer um chamado ao arrependimento, você que está ouvindo esta mensagem, e perceba que por muito tempo colocou sua confiança em promessas humanas, campanhas vazias e barganhas religiosas. Talvez tenha acreditado que dinheiro compraria bênçãos ou que ofertas forçadas trariam salvação. Mas hoje eu te digo, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus é suficiente. O Senhor te chama a um arrependimento sincero, a abandonar o evangelho falso e abraçar a verdade da cruz. Arrependa-se diante de Deus, confesse os seus pecados e abra o coração para Cristo. Ele não rejeita quem vem a Ele com fé e arrependimento. Não é tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Não endureça o coração. Diga agora: Senhor, eu volto para Ti. Perdoa-me e transforma-me. Ele ouvirá a Tua voz e fará nova todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas o chamado de Deus continua ecoando. O mundo oferece promessas vazias e muitos tentam usar a fé como moeda de troca.
mas nós escolhemos confiar no Senhor, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Que esta palavra desperte em você um desejo ardente de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se, o Pai sabe do que você precisa antes mesmo que peça. Então, descanse na providência divina e viva em santidade. Que cada um de nós seja parte de uma igreja viva, santa e verdadeira, que não negocia a fé, mas permanece firme na verdade de Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Reflexão da Alma. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.